Enterradas brutais. Cestas de 3 pontos insanas. Lillard, long range three, and it's good! E crossover desmoralizantes. E são jogadas assim que se tornam lendárias nos playoffs e que já consagraram muitos jogadores. Porém, é nos playoffs que os erros também têm um peso muito maior. E muitos jogadores nunca se recuperam por estragar uma jogada ou até mesmo uma série. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Salve, manos e minas do Basco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Todo mundo conhece aquela frase, errar é humano. Porém, na NBA, esses erros custam milhões. E é por isso que a cobrança acaba sendo muito pesada. Como foi o caso do Brooklyn Nets, que conseguiu trazer o James Harden, que tinha recusado uma proposta de 50 milhões de dólares para se juntar com Kevin Durant e Kyrie Irving para formar um dos maiores Big Three da história. Então agora o time de Nova York tinha 3 superestrelas, assim como o Joe Harris, que estava se destacando na temporada de 2020 e 2021, se tornando uma referência para a franquia nas bolas triplas, com média de 6,4 por partida e com um aproveitamento de 47% nos arremessos de longa distância. Aproveitamento esse que inclusive era melhor do que o do Luka Doncic, Damian Lillard e Stephen Curry. Porém, não era apenas nas bolas triplas que ele estava se destacando, pois ele tinha média de 50% nos arremessos de quadra e tendo médias de 14 pontos por partida, e sendo para muitos o principal jogador do time fora do Big Three. O problema é que todas essas suas médias caíram bastante quando chegou nos playoffs, indo para 11 pontos por jogo e tendo um aproveitamento de 40% nas bolas de 3 pontos, assim como de 39% nos arremessos gerais. E tudo isso ainda ficou pior no final de conferência contra o Milwaukee Bucks, com destaque para o jogo 3, jogo 5 e jogo 7. E quando somados, ele apenas converteu 6 arremessos de 32 tentativas, fora que errou um arremesso completamente livre que poderia ter aberto uma vantagem de 3-0 na série. Realmente, ele estava irreconhecível no ataque, sendo praticamente um peso morto, mas foi a sua falha na defesa que fez o Milwaukee Bucks ter a primeira vitória na série. E com esse erro fez com que o Bucks se acordasse para a série, conseguindo forçar um jogo 7. E quando o time mais precisava dos seus talentos na bola tripla, ele acabou fazendo isso. Depois da péssima série que ele teve contra o Bucks, ele acabou se machucando logo no início da temporada seguinte. E em 2022-2023, ele acabou perdendo espaço após deixar que todas as suas médias caíssem, acarretando em uma troca para o Detroit Pistons. E que lá ainda teve atuações ainda piores, que fez com que ele fosse dispensado do segundo pior time da NBA atualmente. Talvez o que aconteceu com Harris só não foi pior porque o seu hype durou apenas uma temporada. Mas já no caso do Deron Williams, as coisas foram mais trágicas, pois ele chegou na NBA sendo comparado com o Steve Nash e sendo dito até melhor do que o Chris Paul. Tanto é que até acabou sendo draftado na frente do CP3. E por um bom tempo era consenso que o armador de New Orleans era mais impactante visualmente, tendo médias de 16 pontos, 7 assistências, 5 rebotes e 2 roubos de bola, enquanto Deron Williams impactava muito mais pelo seu coletivo, tendo médias um pouquinho inferiores, sendo de 10 pontos, 4 assistências, 2 rebotes e 0,8 roubos de bola. Porém, o armador de Utah Jazz teve uma evolução muito significativa, chegando a registrar médias de 21 pontos por partida, 9 assistências por jogo, assim como de 3 rebotes e 1 roubo de bola. Mas infelizmente ele acabou lesionando seu tornozelo, o que afetou o seu desempenho e consequentemente o seu hype
também. Inclusive, ele acabou sendo trocado para o Nets, onde recuperou a sua moral, já que ele foi chamado para coordenar o Big Three, que era composto pelo Kevin Garnett, Paul Pierce e Jason Terry. O seu trabalho até que não foi dos piores, até mesmo porque o Brooklyn não chegou a entregar tudo que se esperava daquele elenco. Mas foi nos playoffs de 2014 que tudo foi abaixo, pois ao enfrentarem o Big Three do Miami Heat, o Brooklyn Nets deveria ser a franquia a fazer frente com eles. Mas na prática, quem levou a melhor em 5 jogos foi o time da Flórida. E o Deron Williams teve uma atuação horrível, sendo de 11 pontos, 6 assistências e um aproveitamento de 37%. Inclusive, teve um jogo que de 9 tentativas ele não converteu nenhuma bola. O Paul Pierce até tentou defender o seu companheiro, afirmando que ele não estava acostumado com uma mídia tão impactante quanto a de Nova York e que o camisa 8 acabava se deixando levar pelas críticas, o que afetava o seu desempenho dentro de quadra. Mas depois dessa série não teve jeito. O Deron Williams perdeu seu posto de titular e acabou saindo do Brooklyn Nets, tendo uma passagem rápida pelo Dallas e mais rápida ainda pelo Cavs. E desde 2016 e 2017 ele não joga por nenhum time da NBA. A pior fase para um jogador cometer esse tipo de erro é justamente quando ele está prestes a se tornar uma estrela, ainda mais quando uma limitação no seu jogo é o motivo para isso. E é justamente pensando nisso que o Stephen Curry não chuta apenas de 3 pontos, assim como o LeBron James não depende apenas de sua força física, ou o Kevin Durant se limita apenas em suas jogadas de média distância. E foi justamente isso que fez o Ben Simmons ser uma presa fácil na NBA, pois o australiano já tinha demorado uma temporada inteira para estrear na liga, e quando finalmente estreou, mostrou bons fundamentos, sendo um armador muito alto e forte, bom defensivamente, conseguindo se impor para pegar rebotes e mostrando, é claro, ser um ótimo playmaker, assim como tinha muita força para atacar o aro. Mas o seu grande problema mesmo era os seus arremessos, seja do lance livre e principalmente da linha de 3 pontos. E da média distância também não era lá essas coisas. Porém, desde que ele tivesse num time um bom arremessador, não tinha com o que se preocupar, certo? Bom, a série contra o Atlanta Hawks mostrou que não é bem assim. Mas até então, para muitos torcedores do Philadelphia 76ers, aquela ali seria sua grande chance de passar para as finais de conferência. E apesar de ter perdido boa parte da temporada regular, algumas médias do Ben Simmons acabou sendo até melhor do que nos playoffs, o que era um motivo a mais para acreditar que ele podia ser a peça-chave para o Philadelphia. Mas eles não estavam contando com a grande estratégia do Atlanta Hawks. Inclusive, essa estratégia deu tão certo que até foi copiada por outros times depois, que basicamente o deixava livre no perímetro, sabendo que ele não tinha um bom aproveitamento nessa parte da quadra. E sempre que ele ia fazer uma bandeja, os seus jogadores faziam um rodízio de faltas nele para forçá-lo a ir para o arremesso livre e ver cenas como essa. O que minava sua confiança e automaticamente o seu desempenho. Essa estratégia deu tão certo que o australiano até ficou com medo de fazer as suas jogadas de segurança, com medo de sofrer uma falta e ter que ir cobrar um lance livre. E isso ficou nitidamente visível quando no jogo 7, faltando apenas 3 minutos, o Philadelphia estava perdendo por 2 pontos e o Ben Simmons estava numa posição privilegiada para atacar, porém com medo de sofrer uma falta do Trae Young, acabou fazendo isso. Well, but that's when you know that the game is in your head. That's a dunk for Ben Simmons right there. You got it, and I know you got it desirable. You got the free throws, but... Tanto os torcedores quanto a mídia não pouparam críticas e xingamentos para o armador e o colocaram como o grande culpado pela eliminação da sua franquia nos playoffs. Bom, não é como se ninguém soubesse desse grande ponto fraco dele. Porém, nos playoffs, por jogar várias vezes contra o mesmo time, é mais fácil de explorar esse tipo de fraqueza, sendo facilmente replicado por qualquer franquia que enfrentava o Philadelphia. E outra coisa
coisa que todo mundo já sabe é que na Centauro você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito, principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom BASCADEVILA, que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. E toda essa repercussão negativa foi um dos motivos que fez com que o Ben Simmons forçasse uma troca e indo desembarcar lá no Brooklyn Nets, onde chegou a viver momentos de altos e baixos. Mas até então, ao que tudo indica, foi aquela série de playoffs que decretou o seu fim. E outro jogador que acabou sendo odiado nos playoffs foi o J.R. Smith, onde muitos até esqueceram do seu começo glorioso lá em Denver, que ganhou prêmios como de sexto homem e foi protagonista de jogadas como essa. Mas o seu passado foi completamente apagado após cometer um dos erros mais emblemáticos da história da NBA, que de tão bizarro até virou cômico. Watch James. Now wanted a timeout, but too late to get it. Esse lance aí deixou o LeBron James maluco, e inclusive até rendeu uma entrevista bem polêmica do King James. E depois dessa, o J.R. Smith literalmente teve apenas uma temporada na NBA, que foi jogando pelo Lakers, onde até se tornou campeão, porém tendo uma participação mínima, e depois disso desapareceu do basquete profissional. E ele alega que o motivo para o seu sumiço foi que após aquela temporada ele acabou sendo boicotado pela NBA. Então aquele meme acabou decretando o fim de sua carreira. Mas e você, acha que todos esses jogadores foram injustiçados? Ou realmente esses erros mereceram essa punição? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se sim, não esquece de deixar o like, porque isso mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo e assim nos recomenda para mais fãs de basquete. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveita e se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim, eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!